paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso querido pastor Cláudio Caetano. Quem vos fala nessa oportunidade é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra. É uma alegria estar aqui participando mais uma vez desse programa EBD em Dia, um programa que fala a palavra de Deus ao coração de muitos dos nossos professores, líderes, obreiros, enfim, irmãos. E nessa oportunidade, eu tenho a alegria de apresentar, não estar mais uma vez conosco, pastor Lucas, é pastor auxiliar aqui no Templo 7. Pastor Lucas. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para cooperar neste canal EBD em Dia. Será uma tarde, com certeza, muito proveitosa do estudo da Palavra de Deus. Nossa 12ª lição, sendo a Igreja de Deus vivo. O tema geral é a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O textuário diz: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 32. E a nossa verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem manter-se imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa leitura bíblica está em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, e também em Efésios, capítulo 5. Pedi para o pastor Lucas não só fazer a leitura, mas fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar. Glória a Deus. Então, antes de fazer a leitura, vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa oportunidade, ó Senhor, para falarmos acerca da Tua Palavra, que o Senhor possa nos abençoar, que através desse canal nós possamos ser um instrumento do Senhor, Pai, que o Senhor possa usar nossas vidas para dar, Senhor Deus, um norte para os professores das congregações, que sejamos de fato, Senhor Deus, usados nessa tarde e que a Tua presença, o Teu Espírito possa estar conosco para revelar o Espírito por detrás da letra. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus. Então, temos dois textos, né, Luiz? O primeiro texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5, 25 ao 32. Diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora o versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Meus irmãos, nossa introdução vai dizer: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Já o primeiro tópico, o primeiro tópico da lição vai dizer a natureza da igreja. Olha só a profundidade, a natureza da igreja do Deus vivo. Aí nós temos a casa do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade e o mistério da piedade. Pastor Lucas, o senhor tem liberdade para trabalhar nessa temática. Glória a Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar um pouco sobre natureza, né? Dentro deste primeiro tópico tem os 3 subtópicos, né? Que é a casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade e o mistério da piedade. Então, o primeiro subtópico ali fala sobre a casa do Deus vivo. Perceba essa expressão que foi utilizada por Paulo, ele empresta do Antigo Testamento, quando ele vai aplicar isso para Timóteo. Ele está, na verdade, dando uma instrução a Timóteo. Ele está alertando a Timóteo como deve se comportar, como deve andar
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Perceba que ele então transfere aquilo que no Antigo Testamento era dito em relação ao templo, e ele traz para o conceito de igreja, né? A igreja do Deus vivo. Então é uma expressão. Sempre Paulo vai utilizar a linguagem do Antigo Testamento e trazendo, porque a mensagem bíblica, a revelação sempre ela é progressiva. Então as coisas que eram apenas formas ou sombras no Antigo Testamento, elas, a partir da doutrina paulina, né? A doutrina que o apóstolo Paulo prega, ele vai dando forma, ele vai mostrando de fato a aparência real das coisas. Aquilo que era sombra agora vai se materializar a partir da doutrina que Paulo vem ministrando. Então é interessante que nesse primeiro tópico existem ali os aspectos da igreja. Temos aqui, como mencionou o irmão Luiz, os domésticos da fé. A Bíblia também usa família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. Então, é interessante aqui também que o comentarista ele frisa o seguinte: a sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação, e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Então, o que Paulo basicamente está dizendo a Timóteo, está apresentando a Timóteo, é que a igreja do Senhor Jesus, ela é vista como um templo, ela é vista como uma morada, ela é vista como uma família, como um corpo. Na verdade, tem muitas mais linguagens, né, Luiz, acerca do corpo de Cristo, da igreja. Por exemplo, a igreja também é vista como uma cidade, enfim. Então, é muito interessante esse conceito. Então, essa é a natureza da igreja. A igreja não é simplesmente qualquer coisa. A igreja é a casa do Deus vivo, onde Deus se manifesta, onde Deus age, onde Deus fala, onde Deus usa. É isso a igreja, a casa não do Deus morto, mas de um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Ele se manifesta, ele age, ele vê, ele enxerga, ele escuta, ele percebe, ele sente, porque o nosso Deus é um Deus vivo, Luiz. Aleluia. Sendo um Deus vivo, ele se manifesta no meio de uma igreja viva automaticamente, né? Então, irmãos, muitos de nós não sabemos do poder que temos e a influência que podemos exercer no mundo espiritual e também no mundo físico. Quando nos posicionamos, quando a igreja se posiciona, muitas coisas podem acontecer, e coisas boas. Por que muitas coisas podem acontecer? Porque nós, como eu falei na lição número 11, nós, através do fruto do Espírito Santo gerado em nós atraímos, nós manifestamos atributos de Deus na vida do novo nascido. Então, irmão, sendo a igreja de Deus vivo, nós temos que salgar essa terra, iluminar essa terra, porque em Mateus vai dizer que nós somos sal dessa terra e luz para esse mundo, irmão. Somos nós, a igreja, temos que manifestar a vida de Cristo para que as pessoas que vivem a morte espiritual possam encontrar vidas através das nossas vidas. Nós somos os representantes desse reino, nós fazemos parte desse reino, nós estamos alistados nesse grande exército. Oxalá, Deus, que possamos entender o tamanho da nossa responsabilidade, não só de nós nos colocarmos de prontidão, né, mas também ajudar nossos irmãos e as pessoas que possam chegar a Cristo a se posicionar diante deste mundo, diante do espírito da Babilônia, que existe uma igreja de Deus vivo e que, nesse sentido, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Ainda então, dentro deste conceito, a igreja como a casa do Deus vivo, perceba que Cristo e o Pai sempre está presente e tem proeminência em toda essa linguagem. Os domésticos da fé, Ele é o dono. Na família de Deus, o Senhor Jeová é o Pai e Jesus é o nosso irmão mais velho.
No corpo de Cristo, nós somos os membros, Ele é a cabeça. No templo de Deus, Ele é a arca original. Glória a Deus. Então, dentro deste conceito, isso na verdade é uma linguagem tipológica fantástica que Paulo se utiliza. Então, aí nós vamos entrar no segundo subtópico que fala sobre a coluna e firmeza da verdade. Uma vez nós que somos a casa do Deus vivo, ou domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, como queira, edifício de Deus, lavoura de Deus, não, tem tantos termos, né, que Paulo utiliza, Tiago utiliza, mas enfim, a igreja, ela se apresenta também como a coluna da firmeza e da verdade. Por que a coluna? Porque Cristo, ele construiu um edifício. Uma das linguagens, o comentarista ele não colocou aqui, mas, por exemplo, uma das linguagens para a igreja é uma cidade, a igreja é um edifício, e cada um tem que ter cuidado como que edifica. Paulo fala sobre isso. Então perceba que dentro dessa construção, tipologicamente falando, na linguagem, na doutrina que Paulo apresenta, perceba que a igreja é uma construção que é construída a partir dele próprio, porque na construção ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental. Então ele é a pedra que vai dar o esquadro dessa construção, e nós somos as pedras vivas. Segundo Pedro, na sua epístola, ele fala sobre isso. Nós somos as pedras vivas que estamos sendo edificados. Então, primeiro, tem uma ordem, isso é muito importante. A ordem é Cristo, Cristo é pedra. A igreja está edificada sobre a rocha, sobre a pedra, que é Jesus Cristo. A partir da pedra vem se levantando 12 fundamentos. Você vai ver, por exemplo, lá em Apocalipse, a cidade ela tem 12 portas e 12 fundamentos. Os 12 fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos. O que isso significa? A obra iniciada em Cristo, que é a rocha, que é a pedra, vai ser edificado passando essa construção para as colunas, para os 12 fundamentos. E depois dos 12 fundamentos, as pedras vivas que estão sendo colocadas no seu devido lugar. Mas isto, tirando agora a linguagem tipológica, na prática, o que isso significa? Significa que nós estamos dando continuidade à obra iniciada por Cristo. E a obra iniciada por Cristo é uma obra fundada na verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então nós estamos sustentando, Luiz, nós estamos sustentando, a igreja do Senhor sustenta com firmeza a verdade. Meus irmãos, a igreja do Deus vivo, irmãos, firmeza da verdade. Nós temos muita coisa, irmãos, para falar, mas mais do que isso, irmão, nós temos a responsabilidade de viver essa verdade, né, irmão, pastor Lucas, essa novidade de vida, esse empenho, esse envolvimento com o reino de Deus, que ela excede as quatro paredes do templo físico, né? Oxalá Deus, né, que possamos, cada um de nós possa ter esse entendimento. E já no tópico 3, irmão, vai falar sobre o mistério da piedade. Subtópico 3, né? O mistério da piedade. Então perceba o seguinte, na prática, lembre que nós estamos trazendo um conceito daquilo que Paulo disse a Timóteo e aos Efésios. Então, o Cristo. Agora, quando nós falamos sobre o mistério da piedade, perceba que a palavra mistério fala de algo que estava escondido. Então, biblicamente, Luiz, temos duas coisas que ficaram escondidas em Deus por muitos anos, por muitos séculos. Primeiro é Cristo. A Bíblia diz que Cristo é um mistério escondido no seio do Pai. Okay? E o segundo mistério é a igreja. Quando Paulo vai falar sobre o mistério da piedade, dizendo que grande é o mistério da piedade, ele está dizendo sobre o relacionamento, a jornada de Cristo, a manifestação de Cristo. Perceba 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Aí ele vai dizer, aquele que se manifestou em carne.
Ou seja, ele encarnou, foi justificado em espírito. João deu testemunho dele no Jordão, o Pai deu testemunho dele, o Espírito desceu corporeamente sobre ele, ele foi visto dos anjos e pregado aos gentios. Perceba que a segunda etapa desse mistério escondido vai começar a se revelar a partir do momento que ele é pregado aos gentios. Então, a primeira parte, você pode notar lá o professor e fazer essa explicação no versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. O primeiro mistério, Cristo, o mistério escondido no seio do Pai, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito e visto dos anjos. Agora, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, a segunda parte desse mistério é quando ele é pregado aos gentios, quando ele é manifestado aos gentios, porque isso era algo que estava escondido, algo que estava escuto. Contudo, era um projeto no coração do Pai. Endureceu o coração dos ramos naturais de Israel, do povo, daqueles que eram chamados de meu povo, para dar lugar, conforme Oséias 2:23, Romanos 9:25, para dar lugar àqueles que não eram chamados meu povo. Então agora revela-se a segunda parte do mistério, o mistério da piedade. Na prática, o mistério da piedade, Cristo, o Evangelho, aquilo que ele anunciou, as boas novas de salvação. Então você pode fazer um link, o professor pode ser dinâmico, né, e ser mais prático. Então o que é o mistério na prática? O mistério é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, porque não existe Evangelho sem Cristo. O Evangelho diz respeito a Cristo. Glória a Deus, quando Jesus nasce, os anjos vão anunciar aos pastores em Belém, dizendo, eis que vos trago boas, não velhas, boas novas. Por que boas novas? Porque estava se revelando um mistério que estava escondido, Luiz. Amém. Meus irmãos, o tempo voa muito rápido. O assunto é falar sobre o nosso Cristo, sobre a igreja, tão maravilhoso, irmãos. Mas eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a nossa IBD em Dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a nossa EBD em Dia, para o segundo bloco dessa 12ª lição, meus irmãos. Tem sido uma bênção para nós. O pastor Lucas está conosco para falar sobre Cristo e o relacionamento com a igreja, pastor Lucas. Perceba, queridos irmãos, que Cristo, ele tem um relacionamento com a igreja. Que tipo de relacionamento que Cristo tem com a igreja? É o tipo de relacionamento, há uma comparação do marido com a mulher. Aliás, a Bíblia chama a igreja de esposa, a desposada. Então este é o relacionamento. Inclusive Paulo, quando ele vai aconselhar aos irmãos da igreja de Éfeso, ele vai aconselhar os casais baseado no casamento de Cristo com a igreja. Ele vai dizer, vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Então o relacionamento de Cristo com a sua igreja é um casamento. Há um casamento, há uma aliança. Queridos, perceba que dentro deste relacionamento, deste casamento, você vai perceber que Cristo, eu acho importante falar isso, há 3 fases. Eu vou ser mais prático aqui para o professor poder se virar melhor na congregação. Há 3 fases do casamento judaico. Primeiro a promessa, segundo o desposamento e o terceiro as bodas. Então você percebe que Cristo, dentro desse relacionamento, deste casamento, Cristo ele vai passar por essas fases. Por exemplo, a promessa foi prometida desde os profetas. Oséias 2:23, Paulo vai dizer isso em Romanos 9:25. No lugar daquela que não era amada, vai ser chamada de amada. Não era um povo, vai ser chamada de meu povo. Está entendendo? A
algo que ainda estava assim escuro, os profetas profetizavam, mas ainda não entendia. É o mistério da piedade do tópico anterior. Mas você vai entender que existe também a segunda parte, que seria o desposamento, onde o jovem que já era prometido, os pais faziam uma promessa: o meu filho vai casar com a sua filha quando chegar a determinada idade. Quando chegava a idade que eles poderiam se casar, eles chamavam o juiz de paz, que eram os escribas da época, e faziam um contrato. Esse era o desposamento. Contudo, cada um ia para a casa dos seus pais. A moça voltava para a casa da sua mãe e o moço voltava para a casa do seu pai. Por quê? Porque ele precisava preparar uma morada para eles. E isso Jesus também fez. João capítulo 14, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês, porque eu vou e vou preparar lugar. Quando eu vier, eu vos levarei. Ou seja, Jesus está falando do desposamento. Ali houve um desposamento. Ele disse: calma aí, eu vou voltar para o meu pai e eu vou preparar a morada, mas daqui a pouco eu volto. Para a segunda parte que consumava, que era as bodas. Mas, então, o que isso significa? Santificação, pureza. E no segundo subtópico, gloriosa e irrepreensível, são atributos que se esperam nesse momento entre o desposamento e as bodas. Porque qual é o esposo? Vamos para a prática aqui. Qual é o esposo que quer receber uma esposa no altar de vestidos manchados, suja, mal cheirosa? Perceba, Cristo disse assim: eu vou para meu pai vai fazer as bodas. Quando meu pai vier e preparar as bodas, eu quero receber vocês puras, santificadas, gloriosa e irrepreensível. Eu acho interessante que Paulo vai dizer, lá no capítulo 5 de Efésios, no versículo 27, olha o texto: para a apresentar para quem? A si mesmo, igreja gloriosa. Por isso que ele foi para o pai e disse assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Paráclitos, aquele que está do lado, o outro consolador, no grego, outro da mesma espécie. Ele vai cuidar, ele vai ensinar, ou seja, enquanto esse momento não chega, tem a obra da santificação, a obra da pureza, e essa obra é através da palavra com o Espírito Santo. É assim que a igreja, pastor Luiz, é assim que a igreja vai se lavando, vai se purificando. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, porque a palavra, ela é como água, ela vai limpando, ela vai purificando. Glória a Deus. O que purifica o caminho do ser humano é a palavra, é as escrituras, meus irmãos. Então, enquanto o momento não chega, que momento? O momento esperado da vinda do Senhor, para as bodas, para nós então, a fim de tomarmos o reino que está preparado, para tomar posse desta feliz comunhão com o nosso esposo, nós precisamos passar pela santificação, pela pureza. Precisamos, como igreja, como esposa, ser gloriosa e irrepreensível. Glória a Deus, meus irmãos. Nós temos muitos textos aqui na lição, né? O fato, irmãos, antes de sermos professores, antes de sermos líderes, irmãos, nós temos que ter a consciência que nós somos crentes. Serve, e primeiramente para você, para mim, para nós todos, que, irmãos, que nós precisamos dar espaço para que a vida de Deus se manifeste em nós, faço menção do fruto do Espírito Santo, né? Quando nós deixamos o fruto desenvolver, o Espírito Santo desenvolver o fruto em nós, as coisas passam a não ser pesarosas. Eu escutei alguém dizendo essa semana, pelo menos umas 3 vezes, pastor Lucas: olha, uma das coisas mais difíceis que tem na vida é o cabo ser crente. Eu concordo e discordo. Segundo a visão da velha natureza do homem pecaminoso, do homem sem Deus, abre mão da jogatina, da amante,
de bebedeira, de falcatrua, de calote, de mentira, entre outras coisas, irmãos, para quem vive nessa prática não é fácil. Muitas vezes tem uma vida confortável e regalada que vive desse jeito, e o diabo deixa ele ir de vento em polpa. Então, para um cabra desse, ser crente, irmão, é um martírio, porque a carne é satisfeita de todas as formas. Mas, porém, entretanto, todavia, sobretudo, quando você vem para Cristo, óbvio que as renúncias elas vão requerer alguns esforços pessoais também. Não é pelos esforços pessoais que nós alcançamos as coisas divinas, mas inclui também processos de abnegação nossos, especialmente quando se fala de libertação, de algumas coisas. O que a gente pode fazer, a gente faz, o que a gente não pode é o Espírito Santo. Então, esse processo de transformação ele é dolorido. Mas depois que você passa a entender que a sua vida, quando chega no grau de entender que a sua vida, ela já não pertence mais, porque antes, só eles não sabem, mas pertencia ao diabo, que na verdade não tem nada, a vida ia pertencer ao diabo se continuássemos na vida que nós levávamos. Mas uma vez, tendo encontro com Cristo, e deixando que a natureza de Cristo manifesta em nós, de dentro para fora, as coisas continuam a ser mais tranquilas. O fato que Paulo diz que a velha natureza tem horas que ela vem para tudo, irmão. Ela bota as luvas e vem para fecha pau. Desculpa o termo, né? Ela vem para tudo, para te derrubar, irmão. Paulo disse, olha, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já estou fazendo. Então, de um homem que foi ao terceiro céu, irmãos. Estou falando de um homem, quem dirá nós. Mas ela vem com todo para te derrubar, o velho homem, a velha natureza. Porém, depois que você tem um encontro com Cristo, viver para Cristo, você passa a ter um dono. Você passa a representar um reino. Então, irmãos, quando você tem essa consciência, servir a Cristo não é pesaroso, é amoroso, é amável, é tranquilo no modo de dizer, irmãos, do modo de dizer assim que você tem uma vida nova, sabe que a tua vida ela é inteira para Ele. Então você não vai negociá-la, você não vai ceder. Claro, a Bíblia diz que está em pé, vigie para que não caia, óbvio, né? Mas eu acho que dá para discordar e concordar. Mas o fato, irmãos, é que existem muitos confrontos, mesmo depois de nós crentes mais enraigados em Cristo. Deixando Cristo, dando mais vazão às coisas espirituais, nós vamos vencer mais fácil. Não é, pastor Lucas? É interessante, né? O professor ele deve investir bastante nesse tópico. Porque qual é a proposta da lição, dessa lição? É porque assim, a igreja está sofrendo muitas ameaças, né? O mundanismo, então os falsos ensinos, o pseudo-evangelho que se diz assim, Jesus já pagou o preço, não há necessidade de santidade, de santificação, isso é mentira. Então, como eu disse anteriormente, assim como o esposo quer receber a esposa bela, perfumosa, adornada, assim Cristo, está escrito, Paulo, ao Efésios capítulo 5, versículo 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a igreja, olha só, a igreja como que está relacionada com Cristo e é a esposa, a desposada, que aguarda o momento glorioso das bodas, precisa andar em santidade. A santificação, ela tem dois aspectos, né? Aliás, três aspectos, podemos dizer. Mas podemos falar assim, a santificação é uma obra de Cristo. É uma obra de Cristo. Por exemplo, João capítulo 17, Jesus disse assim, eu me santifico a mim mesmo por vocês. Porque a palavra santificação tem dois aspectos. A palavra santificação, ela pode traz o aspecto de um depósito, para consagrar e para guardar alguma coisa, é o que Jesus diz em João 17, ele está dizendo assim, eu me santifico a mim mesmo por vocês, eu vou depositar o meu sangue por vocês. Então a santificação ela é posicional, por isso nós somos chamados santos, porque Cristo se santificou por nós. Isso, porém, não quer dizer que nós não devamos andar em santidade, até porque a Bíblia diz assim, sede santos, porque eu sou santo.
A santidade deve ser um caráter do cristão. Olha o texto. A vereda do justo deve ser como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Não se esqueça que devemos esperar a chegada do esposo adornada, pura, gloriosa, sem mácula, ô glória, porque é assim que ele quer receber a sua esposa. Outro sim, para nós encerrarmos esse tópico, irmão Luiz, a questão da pureza, pegando o gancho naquilo que o senhor falou anteriormente. Para uma pessoa que ainda não passou por essa purificação, é fato que vai ser uma dificuldade para ela servir a Deus. Mas isso é porque ela não passou por isso, pela purificação. E a Bíblia ela vai nos dar nortes, ela vai nos dar orientações, nos ensinando a maneira que nós vamos nos purificar. Por exemplo, Salmo da vida diz assim, o salmista, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra ela sempre vai nos purificar. Eu acho interessante o texto que diz assim, olha, se nós andarmos em comunhão se nós andarmos na luz como ele na luz está, e vivemos em comunhão uns para com os outros, olha só, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, no singular, porque existe a natureza pecaminosa, a iniquidade, o pecado que habita em nós. E isto é purificado mediante, se andarmos na luz como na luz está. Se andarmos em comunhão. Tem gente, infelizmente, que não quer mais congregar, que abandona a congregação, deixa as bênçãos dos rudimentos da fé, da imposição de mãos e deixa de desfrutar dessas bênçãos, da pureza que se dá por intermédio dos ministros, dos ministérios. Aí a pessoa sempre, para essa pessoa vai ser um fardo servir a Deus, porque ela não está passando pelo processo da santificação e da pureza, Luiz. Meus irmãos, glória a Deus por mais uma porção da palavra de Deus. Eu preciso chamar o nosso próximo intervalo e já estamos de volta para o nosso terceiro bloco, a nossa conclusão. E já estamos de volta com uma subida em dia dessa 12ª lição para o terceiro bloco, a nossa conclusão. Não se esqueça, meu irmão, se inscreve ali, dá um joinha, compartilha, deixa Deus te usar. Pastor Lucas, nós estamos as armas da igreja do Deus vivo, o zelo pela verdade e o ensino da verdade. Oh, glória a Deus. Irmãos, o comentarista, tu vê que a lição tem sido nas 13, né? Na 12ª, é uma construção. Ela identifica, ela exemplifica com as lições, e agora ela vem nas últimas 3, né? Ela vem dizendo, ela dando remédio, o antídoto para todos esses venenos. Pastor Lucas, o ponto 3. Então, as armas da igreja do Deus vivo. Então, nós temos armas disponíveis para vencer. Vencer o quê? Vencer as ameaças, como eu disse anteriormente. A igreja de Cristo, nesse presente século, nesse mundo dominado pela Babilônia, o espírito da Babilônia que age no mundo exterior, tem tentado e tem usado pessoas, até muitos deles grandes ensinadores, falsos ensinadores, para semear o mundanismo na igreja, o relativismo no meio da igreja, a mentira no meio da igreja, tirando a essência do evangelho, a essência das escrituras. Então, o que fazer? A igreja está despreparada para isso? Não, a igreja ela pode ficar despreparada se ela escolher ficar despreparada, porque existem as armas, e são muitas, mas, por exemplo, aqui o comentarista coloca primeiro subtópico do terceiro tópico, o zelo
pela verdade. Uma vez que a igreja, conforme falamos lá no primeiro tópico, que ela é a coluna da firmeza, da firmeza da verdade, uma vez que ela é essa coluna, ela precisa ser zelosa por esta verdade. Ô glória! O que significa ser zeloso pela verdade? É ser cuidadoso por aquilo que está escrito. Não negociar a doutrina bíblica, a doutrina do pecado. Olha só, está tão deturpado, inclusive foi falado na lição número 2, né? Teve a questão da deturpação da doutrina do pecado. Então, quando nós temos zelo, quando nós somos zelosos pela verdade, nós não negociamos princípios bíblicos. Aquilo que era pecado há 20 anos atrás continua sendo pecado. Claro que anos atrás existia a questão da religiosidade, as questões dogmáticas, mas contudo eu estou falando dos princípios da palavra, dos mandamentos de Deus. Como nós vamos nos defender dessas sutilezas, dessas coisas que estão tentando entrar no meio da igreja, o mundanismo, através do nosso zelo pela verdade. Nós precisamos zelar por essa verdade. A verdade ela foi revelada aos discípulos. Os discípulos passou para os primeiros discípulos, os apóstolos passando para aqueles que iriam se congregando. A mensagem chegou até nós, meus irmãos. A mensagem, qual é a mensagem que nós temos? A doutrina dos apóstolos. A mensagem que Cristo falou. Foi tão poderoso que Jesus ensinou para eles, que Jesus disse lá no capítulo 3, no versículo 10, porque Jesus falava por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque tinha um povo que não deveria entender aquela mensagem. O coração deles estava endurecido, os judeus. Muitos deles estavam endurecidos. Aí Jesus começa a falar por parábolas, mas para dificultar, para eles não entender. E os discípulos chamam Jesus e dizem: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Aí no capítulo 13, versículo 10, Jesus disse assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então isso faz parte daquilo que nós falamos no segundo tópico, o mistério da piedade, a mensagem revelada para os gentios. Então é algo tão precioso que Jesus, a certo ponto, ele dá graças a Deus e diz assim: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou isso dos grandes e dos sábios e revelaste aos pequeninos. Isso é para você ter uma noção, meu irmão, da preciosidade dessa verdade que é o Evangelho, as Escrituras, que foi revelada a nós. E nós devemos preservar com zelo essa verdade, não negociar por nada essa verdade, mas usá-la como arma para defender a igreja que congregamos, para defender o lar que nós habitamos, a família que possuímos, ser zeloso pela verdade. A verdade se torna uma arma para a igreja do Deus vivo, Luiz. Aleluia. Nós estamos já caminhando para gente dos nossos últimos pontos, né, e também logo para a nossa conclusão. Eu pediria para o pastor Luque fizesse as suas últimos tópicos, né? Falta o ensino da verdade. Exatamente. Então temos aqui também o segundo subtópico do terceiro tópico, o ensino da verdade. Como eu vou ser zeloso, olha só, como eu vou ser zeloso pela verdade se eu nem sequer aprendo a verdade? E se eu não aprendo a verdade, eu não vou conseguir ensinar a verdade. A verdade é algo tão poderoso, tão libertador. Aliás, Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma arma tão poderosa, Luiz, que ela tem poder de desacorrentar. Essa aqui é a ideia. Quando Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro, queridos irmãos, que às vezes a verdade machuca. Por exemplo, quando você pega um texto das Sagradas Escrituras que vai confrontar o homem caído, o homem pecador, aquela verdade para ele vai ser desconfortável. É difícil. Até nós, diante de algumas situações, às vezes parece que o mais fácil é fugir da verdade, porque a verdade é uma realidade dolorida. Contudo, ela é libertadora. Então, se você se sentir pressionado por alguma coisa, não se esqueça,
Seja zeloso pela verdade e continue ensinando a verdade, porque eu tenho certeza que o teu ensino sobre a verdade será libertador. Libertador para a tua igreja, libertador pela tua família, libertador para os teus filhos. Não abra mão da verdade. Para isso, para ensinarmos a verdade, o que nós devemos fazer? Estudar a Bíblia, estudar as Escrituras Sagradas. Eu fico com vergonha de obreiros que eu conheço, muitos e muitos e muitos, que nem sequer leram a Bíblia, que não conhecem os 10 mandamentos. Como esta pessoa vai ser zelosa pela verdade? Como essa pessoa vai ensinar a verdade? Irmãos, nós precisamos, Deus está nos chamando neste tempo, neste último tempo da igreja, a conhecer a verdade, para depois ensinarmos, aplicarmos a verdade. Se apaixone pelas Escrituras, se apaixone pelo livro sagrado, e tenho certeza que você será um libertador nas mãos do Senhor através da verdade que você representa. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz a verdade, isso aqui, né? Provérbios 17:10 diz: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites em um tolo. Então, irmãos, a Bíblia, nenhuma doutrina, nenhuma repreensão, a Bíblia diz que a princípio ela é gostosa, ela é prazerosa, mas ela produz em nós, irmãos, resultados maravilhosos. Né? Que possamos ser maleáveis também pela essa palavra, irmão. Precisamos ser maleáveis. E de vez em quando nós precisamos ser professor, tem que estar aferindo, né? Se aferindo por essa medida aqui, irmãos. Né? Não com muitas práticas religiosas, não com pregações que são importantíssimas, né? Quem diria o Chaves, né? Mas, vez por outra, irmão, você tem que ter um envolvimento com esse livro, irmão. Tem que estar sendo medido, alinhado, aprumado, endireitado por ele, irmão. Só assim, irmão, nós estaremos galgando o caminho do céu. Minha alegria, pastor Lucas, de poder ter você aqui mais uma vez, Senhor. Deus possa te abençoar teu ministério. Vou pedir para o Senhor fazer a conclusão, né? Fazer a conclusão e já em seguida orar por nós também, né? Pelos nossos queridos irmãos. É isso aí. Então vamos ler a conclusão. Olha só, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. Olha só, ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e à requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Aleluia! Que alegria! Pastor Lucas, que alegria poder estar mais uma vez aqui. Estamos caminhando para o final do trimestre. Irmãos, que Deus possa te abençoar, guardar as nossas vidas. E pastor Lucas, né, orar por nós, orar por vocês também, que estarão vendo no gravado depois. Glória a Deus. Quero primeiro agradecer por mais essa oportunidade, momento extraordinário, né? O tempo é curto, tem muita coisa que nós poderíamos falar, mas o propósito é dar um norte, né, pastor Luiz, né, para os nossos professores, servos de Deus, que aí estão todos os domingos empenhados nas congregações, mas não abra mão da verdade. Oh, glória a Deus. Então eu vou orar, pedindo a bênção do Senhor e agradecendo por essa oportunidade ímpar concedida, né? Estamos terminando a pré-aula, a lição de número 12, e foi um prazer. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar a Ti, agradecer a Ti por mais esta oportunidade. Senhor, ó Senhor, que venha, Senhor, nos ajudar como igreja, como esposa, como a desposada que espera a chegada do esposo. Ó glória! Ó Senhor, que a bênção do Senhor venha sobre nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a sair, ó Pai, do mundo teórico para viver a prática do Teu reino.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ensina a caminhar, ó Pai, segundo aquilo que nos foi falado aqui nessa oportunidade, que a bênção do Senhor venha estar conosco, que venhamos ser guardiões da verdade, protetores da verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, a cada professor, ó Pai, que seja iluminado, é a minha oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar. Essa foi mais uma EBD em Dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.